Boa tarde a todos. O nosso capítulo ficou com Sociedade e Desenvolvimento Tecnológico, uma abordagem histórica. A equipe é formada por Evandro Mariano, Gustavo Henrique, Hugo Felipe, Iago Oliveira e eu, Priscila Paula. Esses são os tópicos do nosso trabalho, como foi dividido. Eu vou falar um pouco sobre a filosofia e a construção do pensamento ocidental e a teoria dos três estados. Tá. A filosofia é a construção do pensamento ocidental. A filosofia é uma Grécia antiga. No caso, Sócrates, Platão, Aristóteles, estabelece uma base para o pensamento ocidental. A filosofia medieval e a revolução científica. Então, como era que funcionava antigamente? A gente tinha uma base de conhecimento não científica. Tudo era dividido em divindade. Qualquer acontecimento era dividido em uma entidade. Como os governosos, antigamente, eles acreditavam que o eclipse era uma coisa dos deuses, era alguma coisa que dos deuses participando dele. Mas hoje em dia a gente sabe que o eclipse é um fenômeno natural, um fenômeno da natureza. Quem vai explicar essa teoria é Auguste Comte, que é francês, é um filósofo francês, Auguste Comte. Ele tem uma teoria dos três estados, que a mente humana passa por três etapas, por três estados, que é o teológico, o metafísico e o positivismo também científico. O primeiro estágio da mente é quando o ser humano atribui tudo a uma divindade. Então, qualquer coisa que acontece, eu adoecer, eu não consegui um emprego, eu não consegui passar, tudo é associado a Deus, porque Deus não quis, porque Deus quis assim, porque tá, porque tinha que acontecer assim, Deus quis assim. O metafísico é já quando não associa a uma divindade, mas ele não vai buscar aquilo. Aconteceu porque tinha que acontecer, aconteceu por tal motivo, mas eu não sei qual é esse motivo. E o positivismo já é aquela base científica, já é aquele, aconteceu, eu não passei porque eu não tinha capacidade suficiente, porque o meu concorrente ele tinha currículo tal, tal, e eu não tinha esse tal currículo. Então, dando um exemplo, né, mas como isso é relacionado aos dias de hoje? Dando um exemplo, é com o aquecimento global. O aquecimento global, com o aquecimento global. Se fosse na ideia de uma dessas ideias é o aquecimento global. Como se funcionaria? No metafísico, o aquecimento do global dizia que Deus está castigando a gente, porque está muito quente, então Deus está castigando a gente. No metafísico, que ele é meio abstrato, ele vai dizer, isso está acontecendo por alguma razão. Não sei qual é essa razão, mas está acontecendo. Pode ser Deus, pode ser não ser Deus, mas é alguma coisa. Agora, no modo positivismo científico, a gente sabe que o aquecimento global está acontecendo em virtude da Revolução Industrial e do desmatamento. Então, tem todo um conhecimento científico por trás. Então, é isso que o capítulo quis dizer. Que a partir dos tempos, a partir do que a gente vai evoluindo, a gente tem esse tipo de pensamento. Então, já, antigamente, os cavernosos, ou até mesmo os religiosos, diziam que tudo era religião, como Galileu Galileia quis mostrar que nem tudo era religião, que o mundo, que a Terra não girava, que o mundo não girava em torno da Terra, e sim a Terra girava em torno do Sol. E é isso, gente. Olá, dando continuidade à apresentação, irei falar sobre a concepção da ciência como um saber progressivo. Para iniciar, é bastante importante a gente entender o conceito de saber progressivo. Bem, saber progressivo é basicamente um conhecimento e que está em constante evolução. E a ciência, ela se tornou um saber progressivo a partir do século XVII, quando ocorreu a Revolução Científica na Europa. Essa Revolução Científica veio com descobertas e várias inovações científicas na tecnologia, decorrente do movimento cientificista chamado Iluminismo, que conheceu o século XVII como o século das luzes, em contrapartida com os séculos anteriores, da chamada Idade Média, conhecido como a Idade das Trevas. Esse conceito de definir a Idade Média como Idade das Trevas, ele é meio errado, pois é, é dado esse conceito de Idade das Trevas porque dizem que não teve nenhuma contribuição científica durante aquele período, porém isso é uma inverdade. Teve avanços científicos naquele período, porém eles são bem menores do que se teve no século das luzes. Mas isso é só um adendo para a apresentação. Então, a partir do momento que se ocorreu, implodiu a Revolução Científica na Europa, a ciência ela começou a combinar a teoria e a prática. E isso, de certa forma, impactou muito a vida das pessoas. Isso impactou, de certa forma, a sociedade, porque ela estimulou a busca por inovações e avanços científicos, porque as pessoas já tinham a noção de que a ciência ela poderia contribuir para o progresso e o bem-estar humano. Porém, isso gerou impactos negativos como a dependência da tecnologia. E outros impactos negativos que podemos falar também é sobre
os ludistas, que é algo bem histórico que aconteceu durante a Revolução Industrial, que como as pessoas perderam seus empregos devido à tecnologia, várias pessoas se reuniam para destruir as máquinas. Então, a tecnologia, de certa forma, ela trouxe essa substituição do que era manufatura, do que era tecnicamente empregado pelas pessoas no trabalho mais físico e manual, para as máquinas. E isso acabou tornando essas pessoas inúteis, digamos assim, para o sistema que via nascendo, via crescendo naquela época, que se consolidou com a Revolução Industrial como sistema capitalista. Então, a ciência ela está nesse contexto também não só para trazer progresso e bem-estar à humanidade, mas também para trazer lucro para esses grandes empresários e essa classe burguesa que havia é, chegado ao poder devido também no século XVII, nesse período, à Revolução Francesa. E a ciência ela tem relação progressiva com a inovação. A ciência progressiva ela tem uma relação com a inovação tecnológica, porque com a concepção de ciência como um saber progressivo tornou meio que um estímulo para as pessoas investirem e praticarem a ciência. Por isso, entendeu que isso conseguia melhorar a qualidade de vida das pessoas, mas também seria capaz de gerar lucro e capital para os estados e os poderosos da aristocracia da época. Bom, essa foi a minha parte da apresentação e vai ser dado continuidade com os outros tópicos a seguir. Olá a todos, o meu nome é Evandro Mariano e eu fiquei responsável por uma parte do livro, uma parte do nosso capítulo que a gente ficou responsável, que é o impacto tecnológico. E aqui uma coisa interessante a destacar é que o autor ele não se posiciona criticamente a respeito da tecnologia. Então ele não traz, ele não se posiciona a respeito se a tecnologia teve um impacto negativo, se teve um impacto positivo. Ele apenas traz um apanhado histórico do que aconteceu e das mudanças que essas tecnologias elas ocasionaram. Então nesse tópico aqui ele traz um impacto tecnológico e aqui eu elenquei uma das principais mudanças que o autor considera que foram as mudanças mais significativas que foram trazidas pela tecnologia, que foram as seguintes: a Revolução Industrial, a eletrificação, a era da informática e a era da internet. Então a primeira parte, que foi a Revolução Industrial, eu trouxe uma imagem aqui que representa uma das primeiras máquinas que foi inventada pelo ser humano, que foi inventada por James Hargreaves, e ela recebeu o nome de Jane. Essa máquina era uma máquina chamada de Jane por causa do nome da esposa desse inventor. E ela era basicamente uma máquina de ferro portátil. E a vantagem dela é que ela podia ser acionada com o braço ou com a perna, e ela era muito fácil de ser utilizada, e ela podia ser utilizada até por uma criança, que o autor destaca no livro. E o que revolucionou essa máquina? Ela fazia aumentar demais a produção. Mas a questão é que ela ainda servia para uma economia mais rural, ou seja, ela ainda mantinha estruturas mais artesanais, e ela era ligada mais ao trabalho doméstico. E, então essa máquina ela ocasionou uma certa mudança ali em termos de produção, mas ainda assim ela era muito mais ligada à parte doméstica do que à parte industrial, como a gente vai ver com outras máquinas. Já a próxima máquina que eu trouxe aqui, que o autor destaca, que eu gostaria de mostrar, é essa seguinte máquina aqui, que tem a imagem aqui, né? Que um tear programável que foi inventado por Joseph Marie Jacquard, não sei se eu pronunciei corretamente esse nome, mas essa máquina ela foi muito importante. Por quê? Porque ela era baseada em cartões programáveis, ou seja, era uma máquina para produzir tecidos e utilizava basicamente esses cartões que estão aqui na imagem, né? E para fazer ali, mudar a maneira como a máquina funcionava. E o interessante dessa máquina que eu quis mostrar aqui é que essa máquina, ela foi a responsável por 150 anos depois da origem o primeiro programa de computador, porque ela funcionava basicamente como cartão de programação, e foi assim que surgiu os primeiros programas de computador inspirados nessa máquina, que utilizavam os cartões de programação, aqueles cartões parecidos com o que está nessa máquina. Então essas máquinas, elas fizeram surgir o que a gente chama de primeira revolução industrial. E na primeira revolução industrial, uma das coisas mais importantes que aconteceu foi o surgimento de máquinas a vapor também. E uma das coisas que é importante destacar é que na primeira revolução industrial ocorreu basicamente essa substituição da energia humana, da energia gerada ali por animais, que a energia mais mecânica, que ocorreu a substituição dessa utilização desse tipo de energia pela utilização das máquinas a vapor, que eram basicamente geradas ali por vapor, por carvão ali sendo esquentado, esquentando a água, que gerava vapor e poderia mover mecanismos ali. Então essa foi uma das partes que mais trouxeram uma revolução significativa, porque o aumento energético fez com que a produção aumentasse de maneira muito drástica durante a primeira revolução industrial.
Já a segunda revolução industrial que o autor traz, ela teve um foco muito mais na parte da eletrificação. O autor, ele traz que a segunda revolução industrial ela foi bem diferente da primeira, no sentido de que ela era menos dependente das invenções humanas. Ou seja, ela focou-se mais na parte científica, nas descobertas científicas, do que naquelas invenções, como, por exemplo, o primeiro TA ali. E isso foi importante porque, como eu falei anteriormente, a matriz energética ela é uma das coisas que mais possibilita o ser humano de ter uma evolução tecnológica. Porque quanto mais energia a gente produz, mais outros itens a gente consegue produzir. A gente barateia o custo da produção de eletricidade, fazendo com que assim a gente tenha mais recursos para produzir. E mesmo que o carvão e o ferro ainda fossem muito utilizados depois dessa segunda fase da Revolução Industrial, ocorreu que, na verdade, o foco foi mais na utilização da eletricidade e do petróleo como os novos materiais ali para que seriam os materiais que seriam bases ali para evolução da segunda revolução industrial. Até coloquei aqui uma daquelas torres de extração de petróleo para ilustrar. E é uma das coisas que o autor destaca, que certamente é muito mais significativo a parte da revolução energética do que a parte das invenções. Então, com a revolução energética, houve uma explosão de novas tecnologias que foram permitidas. Como, por exemplo, o motor de explosão, o telefone, a radiotelegrafia também, a lâmpada elétrica, como está até aqui nessa imagem, que foi inventada também nessa época por conta da eletrificação, transportes públicos que eram mecanizados e dentre outras diversas coisas que foram aparecendo e foram surgindo que revolucionaram demais a maneira como a humanidade se comportava por conta da eletricidade. Então esse foi um aspecto muito disruptivo, porque o surgimento da eletricidade mudou completamente a maneira como a gente organiza a nossa própria sociedade. Então, o autor ele diz até que, atualmente, é a era que a gente está vivendo, a era da tecnologia, a era da informação, das telecomunicações. E o que torna essa tarefa muito mais simples, porque agora a gente tem uma vasta quantidade de conhecimento disponível para qualquer pessoa, graças à internet, graças a essa telecomunicação que existe entre o mundo inteiro. A informação ela é muito mais fácil de ser espalhada, ela é muito mais fácil de ser conseguida, o que faz também com que haja um aumento na produção, porque agora quanto mais pessoas têm mais acesso à informação, é muito mais fácil de construir conhecimento, de criar outras coisas, com base nesses conhecimentos que estão mais fáceis de serem obtidos do que eram antigamente, que antigamente não se tinha tanto acesso a essas formas de informação de maneira muito mais fácil do que é atualmente. E o fato de todo mundo ter acesso à informação, todo mundo conseguir se conectar de maneira muito fácil com outras pessoas, faz com que surja, até pelo autor, aqui uma terceira, outro tipo de revolução, que seria uma continuação da revolução tecnológica, mas seria a revolução que seria a era da internet, a era onde finalmente, realmente, cada pessoa no mundo tem definitivamente a liberdade de expressão. Até coloquei uma imagem aqui para ilustrar o que seria a liberdade de expressão. Por que seria que agora cada um tem a liberdade de expressão? Porque atualmente qualquer pessoa consegue, claro, tem que ter um pouco de conhecimento para fazer isso, mas a pessoa consegue ver informação de diversos locais do mundo, ela consegue, por exemplo, criar um website, colocar suas opiniões na internet, ou então utilizar uma plataforma uma rede social, por exemplo. Então, é muito mais fácil, por exemplo, de mostrar algo que está acontecendo na cidade, tipo, que antes seria muito difícil, teria que chamar ali a imprensa para poder documentar ali tudo. Hoje em dia não, hoje em dia cada um tem, a maioria das pessoas possui um smartphone com conexão à internet, então a pessoa pode gravar um vídeo ali, expor tudo na internet, então é muito mais fácil de dar a sua opinião hoje em dia. O autor destaca isso, que hoje realmente existe essa liberdade de expressão, porque o fato de todos estarmos conectados por uma rede mundial de computadores permite com que a gente consiga falar com cada um sem precisar de uma mídia centralizadora como era antes com os grandes jornais, por exemplo. Então o autor ele traz que, finalmente, por esse fato de a gente já estar comunicado entre o mundo inteiro, a gente já ser basicamente um cidadão global, porque a gente tem uma conexão com o mundo inteiro na palma da nossa mão, e a gente tem agora uma informação mais descentralizada do que era antes. Que antes a gente tinha mais a mídia ali como papel ali de divulgar as informações. Hoje cada um pode ir na internet e buscar as suas informações de maneira que desejar. E também pode expor a sua opinião na internet de maneira mais livre do que seria antigamente, que precisaria ter acesso ali, como eu falei anteriormente, a uma mídia ou a um jornal para poder expor a sua opinião. E até mesmo para informação, para poder se educar a si mesmo. Hoje em dia o conhecimento ele é muito mais barato, por assim dizer, porque grande parte do conhecimento já está disponível na internet de maneira gratuita, ou até de maneira muito mais barata do que seria se a gente tivesse que obter esse conhecimento de uma maneira mais presencial. Como, por exemplo, a Universidade de Harvard, ela disponibiliza vários cursos de programação, por exemplo, para qualquer um fazer de maneira gratuita. Então, se fosse antigamente, como que a gente conseguiria fazer um curso de Harvard? A gente teria que se locomover para os Estados Unidos e teria que passar por todo um processo, o que seria muito mais difícil. Então, hoje o próprio conhecimento ele está muito mais disponível para a humanidade graças à internet. E essa é uma das coisas que o autor destaca também. Uma das coisas importantes que seria a democratização muito maior do conhecimento. Mas então, sobre a evolução da tecnologia, basicamente isso. Esses foram os pontos de maior impacto para a humanidade. Eu considero que a internet é um dos pontos de maior revolução assim que a gente pode ter, tanto para a parte tecnológica quanto para a parte do conhecimento, porque o fato de a gente ter disponível na palma da nossa mão
conhecimento de basicamente o que está acontecendo no mundo inteiro é muito, muito impressionante para mim até hoje. E o autor não destaca aqui no livro, mas existe até hoje em dia, com o advento das inteligências artificiais, fala-se até em uma quarta revolução industrial, que seria quando surgissem as inteligências artificiais mais que conseguiriam muito se assemelhar ao ser humano, o que seria muito semelhante ali do que aconteceu na época na Revolução Industrial, quando o trabalho braçal ali humano ele foi substituído pelo trabalho mais mecanizado das máquinas, dos robôs que foram criados na época. Então fala-se em quarta revolução industrial, quando se fala em um surgimento de inteligências artificiais que vão ser capazes de fazer o trabalho que as máquinas não conseguiriam fazer antes, porque precisaria de uma parte mais racional para executar os procedimentos. Então, hoje em dia, com o surgimento de vários tipos de inteligência artificial, fala-se muito nessa quarta revolução industrial, onde a inteligência artificial vai ser capaz de substituir mesmo o trabalho humano, até mesmo os trabalhos que eram considerados mais intelectuais, trabalhos que exigiam mais esforço da mente do que esforços físicos. Mas, basicamente, sobre essa parte do livro, é isso que eu tenho para mostrar. Olá a todos, meu nome é Iago e agora eu vou abordar um pouco sobre a relação entre a tecnologia e a sociedade. A influência da tecnologia vem moldando profundamente a maneira como nós vivemos, e um exemplo claro dessa transformação é visível na comunicação. Antes da internet, as interações elas eram limitadas geograficamente. Muitas vezes, a conversa era mais cara a cara, e se alguém quisesse se comunicar com alguém distante, o meio mais comum era enviar carta. Isso é um processo demorado, né? Já que a outra pessoa ia ter que esperar para receber a resposta pela carta. Hoje em dia já é diferente, né? O mundo está totalmente interligado, interconectado, permitindo que as pessoas se comuniquem com apenas um clique no seu smartphone, superando essas barreiras da geografia. A influência da tecnologia também se estende na indústria, né, nas empresas, onde a automação de processos está cada vez mais crescendo, e essa automação, embora eficiente, também resulta na obsolência, né, dos empregos que são mais repetitivos. Essa mudança nos faz refletir sobre seu impacto na sociedade, uma vez que os trabalhadores afetados vão precisar se requalificar para se adequar aos novos empregos que vão surgir. Também nós tivemos ponto significativo na transformação que a tecnologia trouxe para a medicina, onde os equipamentos avançados agora auxiliam na detecção de doenças e facilitam nos diagnósticos, né, de maneira mais eficiente. E isso representa uma revolução na saúde, tornando possível identificar problemas que antes eram impossíveis ou que levariam muito tempo para ser diagnosticados. Eu quis só destacar esses pontos aqui que foram abordados no livro, e agora o Gustavo vai falar um pouco sobre a tecnologia na educação. Eu sou o Gustavo Henrique e ele fala sobre a relação entre tecnologia, sociedade e educação tecnológica. Influência da tecnologia na sociedade. A tecnologia tem um papel importante na sociedade, influenciando a forma como vivemos, trabalhamos e nos relacionamos. Ela também é um importante fator de desenvolvimento social, contribuindo para o crescimento econômico, a melhoria da qualidade de vida e a redução da desigualdade. A educação tecnológica é fundamental para que a sociedade possa se beneficiar dos avanços tecnológicos. Ela capacita os indivíduos para o uso e desenvolvimento de tecnologias, preparando-os para o mercado de trabalho e para a vida em sociedade. No capítulo A Educação Tecnológica, os autores discutem a relação entre tecnologia, sociedade e educação tecnológica. Eles argumentam que a educação tecnológica deve ser integral, preparando os indivíduos para o uso de tecnologias em diversas áreas, incluindo a produção, o consumo, a comunicação e a gestão. Os autores também destacam a importância da educação tecnológica para o desenvolvimento social. Eles argumentam que a educação tecnológica deve contribuir para a redução da desigualdade, pois capacita os indivíduos para participarem da sociedade e do mercado de trabalho. Algumas conclusões que tive ao ler o capítulo. A primeira, a educação tecnológica é fundamental para que a sociedade possa se beneficiar dos avanços tecnológicos. Segundo ponto, a educação tecnológica deve ser integral, preparando os indivíduos para o uso de tecnologias em diversas áreas. E o terceiro e último ponto, a educação tecnológica pode contribuir para o desenvolvimento social, reduzindo a desigualdade. Para finalizar a apresentação, vou dar uma breve conclusão sobre os temas apresentados nesse trabalho. E, bom, ao longo do tempo desse trabalho, a gente explorou as relações entre a sociedade e o desenvolvimento tecnológico de forma histórica, ou seja, a gente pegou desde lá de trás, desde da filosofia grega, passando pela medieval, a Revolução Científica e a concepção da ciência
que se formada através da Revolução Científica, até as revoluções que aconteceram, a Revolução Industrial, a Revolução, a primeira, a segunda Revolução Industrial, o advento da tecnologia, da informática e da internet. E a gente evidenciou, através desse trabalho, que a tecnologia ela molda as formas e a sociedade ao nosso redor. E ela continua a moldar, trazendo benefícios e também desafios. Nós temos a inteligência artificial hoje em dia, então nós podemos concluir que para se alcançar uma sociedade estável, a gente precisa garantir um equilíbrio entre o avanço da tecnologia e o impacto que ela é causada, porque a gente precisa ter um futuro sustentável, porque com a tecnologia, com as revoluções industriais, com a tecnologia, com as grandes indústrias, trouxe muita degradação ambiental. Isso é algo a ser discutido com base na tecnologia e nas invenções criadas pelo homem. E também nós temos que garantir a inclusão de pessoas para que várias pessoas tenham acesso a essa tecnologia. Então, esse trabalho ele apresentou de forma histórica a maneira como a ciência foi capaz de transformar a vida da humanidade nesses últimos séculos. Então, muito obrigado pela atenção e esse foi o nosso trabalho.